Salve pessoal, estou aqui mais uma vez trazendo um conteúdo técnico e relevante para a sua profissão e para a sua vida. Nosso objetivo aqui é ajudar efetivamente as pessoas que trabalham no nosso segmento, porque a gente já sofreu muito aí desse lado e poder contribuir com isso é o que nos move. Hoje o assunto é muito interessante, é um assunto qual a galera fica bem com bastante dúvida, que é o contraempeno. Tá? Isso aqui é uma ciência não exata, precisa de muito know-how da empresa, não só da interpretação e da execução de modelamento no software, mas também o conhecimento de processo e de molde para que você possa implementar isso de forma efetiva. Então aqui na Soul nós temos uma metodologia, um workflow interno que a gente segue, o passo a passo para poder entregar isso para o cliente. Nós entregamos esse modelo posicionado só para o cliente já colocar na cavidade dele e atuar nas regiões de interesse. Então já sai daqui da Soul esse modelo posicionado. E aí a gente vai fazendo os testes até que esse modelo volte à condição original. Mas voltando um pouquinho para trás, antes de já partir para esse lado mais técnico, vamos lá. Esse aqui é o workflow, tá? Isso aqui é algo... Eu acho que isso é importante, pessoal. Tudo que vocês estão vendo aqui é o nosso dia a dia. Todas essas aulas que a gente traz para vocês aqui e compartilha esse conhecimento, é algo que a gente aplicou na nossa vida, é algo que a gente aplicou na nossa empresa. Então a gente não está aqui vendendo figurinha colorida, a gente está vendendo resultado. Aqui é a comprovação do que a gente está falando sobre o contraempeno. Nós temos alguns clientes fiéis que trabalham com a gente nesse sentido, que podem confirmar o que eu estou falando aqui. Mas aqui está um case que eu quero mostrar para vocês. Na verdade tem dois, mas esse aqui fica bem claro aqui para vocês entenderem o workflow. Então imagine que você tem um produto o qual ele não atende montabilidade e não atende as tolerâncias de desenho que você criou. E você já explorou. Deformações são três causas, tá, pessoal? No mercado aí você pode escutar um monte de baboseira, mas são três principais causas: refrigeração, contração diferencial e orientação de fibra ou molecular. Refrigeração, você precisa deixar o mais homogêneo possível, mas temos limitações de mecanismo. Quem trabalha na área sabe o que eu estou falando. Tem mandíbulas, gavetas, mecanismos internos. Então você não consegue às vezes deixar um molde muito bem refrigerado por conta dessas limitações. É normal. Então você tem que atuar nessa refrigeração para que ela entregue a menor deformação possível. Contração volumétrica está vinculada ao nível de pressão distribuída na cavidade e as alterações de espessura da peça. Não tem como você ter uma peça com espessura constante. Então ele gera níveis diferentes de contração, a qual gera tensão e resulta em deformação. Então a gente não consegue atuar de maneira homogênea em toda a peça com o mesmo recalque, o mesmo nível de compactação. Então isso gera tensão, que resulta em deformação. Certo? Além das diferenças de espessura. E a orientação que a gente pode fazer no layout de injeção é tentar orientar quando ele tem algum aditivo como a fibra, por exemplo. Então a gente coloca o ponto de injeção de maneira que a gente oriente essas fibras para que ela não seja um causador de deformação. Tá? Então nós temos que atuar nessas três frentes. Agora imagine o seguinte cenário, que é o que acontece muito. A gente já explorou tudo que dava em orientação, chegou no limite. Já exploramos tudo que dava em refrigeração, chegamos no limite. E já exploramos tudo que dava em contração diferencial. Tá, Elisney, e aí? Meu produto ainda está deformado e está fora da tolerância de desenho. Essa peça não monta. Aí entra o contraempeno, tá, pessoal? Então a nossa recomendação é que seja explorado todas as influências ao máximo para que você não precise do contraempeno. A maioria das vezes a gente chega em um resultado aceitável. Quando não, a gente parte para o contraempeno. Aqui está um exemplo. Então nós tínhamos o modelo original. Ele entregava uma deformação muito acentuada. Tá? Ele tendia a fechar essa região. Opa, deixa eu compartilhar com vocês, senão fica difícil, né? Vamos lá, de novo. Produto original, tá? É o CAD que a gente recebe.
e a gente submete ele ao modelamento, a gente imprime nele os elementos finitos. Aí tem um segredo muito importante também aí. Essa malha tem que estar muito bem refinada para que os resultados sejam assertivos. Então a gente identificou que a deformação estava muito acentuada, não ia montar na contrapeça e não atendia desenho. A partir daí a gente começa um trabalho aprofundado, complexo e técnico. Então a gente pega essa deformação, a gente vem ali fazendo um trabalho, congela um processo para que a variável processo não esteja interferência nisso. Então a gente roda várias análises até encontrar o melhor processo possível, o melhor nível de deformação possível e mais estável possível para poder fazer esse trabalho. E a gente vem ali exportando alguns percentuais de contraempeno, porque não é uma ciência exata. Não quer dizer que se deformou 1 milímetro em Z, eu boto 1 milímetro do lado oposto e ele volta. Às vezes é 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140%. Tem peças aí que a gente está acompanhando que está chegando a 130%. E aí a gente vai fazendo essa calibração até achar o percentual correto. E como a gente sabe que chegou no percentual correto? Porque a gente faz a ida e a volta. Então a gente faz o trabalho, vê as deformações finais da peça, faz o contraempeno e vem rodando de novo até que essa peça volte ao estado original. Ela fique dentro de desenho. E aí a gente tem esse estudo resultante calibrado. E, consequentemente, a peça dentro de desenho. E essa aqui é legal porque o cliente nos procurou, nos encontrou na internet e nos procurou, mas depois do molde pronto. Então, imagina a quantidade de dinheiro que ele gastou. Ele teve que fazer um lado móvel inteirinho novo, gente. De novo, desculpa ser repetitivo, mas o custo da simulação é irrisório o quanto você pode salvar de dinheiro lá na frente. Ele deve ter gastado aqui no mínimo, uns 50 mil reais para fazer um lado móvel novo. Tá? Uma simulação não é nem... Uma simulação muito bem feita de contraempeno não é nem 20% desse valor. Só para vocês terem uma ideia. Então, tenho que bater nessa tecla. Principalmente as pessoas que têm conhecimento, que têm expertise, que têm resultado para comprovar, usem esse laboratório virtual para que vocês possam reduzir custo para o seu projeto. Simulação não é custo, simulação é investimento. E aqui está a comprovação, tá? Então nós tínhamos a peça, quando chegou a nós, desta maneira. Olha o arco aí do Robin Hood. Tá vendo o nível de deformação que isso aqui estava entregando? Não estava soldando. Isso aqui é um reservatório de expansão, ele solda na outra peça. Não passava no teste de estanqueidade. Estava parando linha, para você ter uma ideia. E aí a gente fez todo esse trabalho e olha o depois, que fantástico. Uma peça entregue dentro de desenho, montando, soldando, tudo bonitinho. Agora você imagina a quantidade de grana que esse cara podia ter salvado se ele tivesse feito isso no início, lá atrás, antes de ferramentar. A gente chegaria nos mesmos resultados, sem existir o molde. Então era muito dinheiro no bolso do cliente. Aqui um outro case, tá? Por efeito de confidencialidade. Essa palavra às vezes dá um enrosquinho. Eu fiz um corte aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Fizemos o contraempeno junto com um cliente que também nos ajudou muito por ter expertise e know-how nesse segmento de peça. Então a gente fez um trabalho em conjunto. Isso é muito importante, tá, gente? Esse trabalho em conjunto com o cliente deixa não só nós desse lado confortável, como eles também, para poder avançar com o trabalho que é feito em várias mãos, né? Então você fica confortável, um ajudando o outro, trocando experiência, e o resultado não pode ser diferente disso aqui, ó. Aqui está o mapeamento das deformações na simulação, então 0,58, 0,68, 0,65, 0,55, e os mesmos pontos mapeados no relatório dimensional. Olha isso aqui. A variação foi de 1/10. Gente, por que eu tô eufórico com esse resultado aqui, tentando passar essa euforia para vocês no vídeo?
Porque é muito complicado isso aqui, gente. Para quem trabalha na área sabe, só de entregar a deformação num valor aceitável para o cliente já é um puta desafio. Agora, acertar o contraempenho nesse nível aqui é muito trabalho, gente. É muito ajuste, é muito banco de dados. Como eu disse, esse mérito não é só nosso. Nós temos também clientes, parceiros que trocam essa experiência com a gente vai ajustando no caminho ali, mas isso aqui é um resultado fantástico, pessoal, para contraempenho. Aqui, mesma coisa, a simulação compensada entregou esses valores e o dimensional na peça física entregou um valor muito similar, também uma variação de 1/10. Aqui eu não sei se eu fui claro, mas a apresentação está sendo bem clara. Aqui é a simulação e aqui é o relatório dimensional de peça física, tá? Que é o escaneamento da peça física. Gente, esse resultado aqui é fantástico, assim. Claro que cada caso é um caso, toda geometria tem sua particularidade. Isso aqui, ó, a gente conseguiu esse resultado. Se mudar a matéria-prima aqui, a gente já é outro rolê, é outra conversa, é outra bateria de estudos, de calibração e tudo mais, tá? Então tem uma série de variáveis aí que é importante a gente levar em consideração quando vai fazer esse trabalho de contraempenho. Fechou, pessoal? Espero ter sido bem claro com vocês a importância desse contraempenho e quando usá-lo, que eu acho que essa é a dúvida. Contraempenho não é para sair usando aí em qualquer peça, não. Tem muita variável que precisa ser estudada antes de partir para o contraempenho. É isso que a gente faz aqui na Soul e recomenda que seja feito para os nossos clientes aí também. Fechou? Um abraço e até a próxima aula.